Fala galera da Intercâmbio Direto, tudo bem com vocês? Hoje estamos novamente aqui com uma das nossas intercambistas que ficou 3 meses em Malta, estudou na escola Lau e passou por uma trajetória muito legal. Ela já estava me contando algumas coisas aqui antes da gente começar. E hoje a gente vai conversar com ela vai contar um pouco da história dela, vai falar um pouco da experiência e ajudar todos nós que vamos fazer o intercâmbio daqui pra frente, né, Leila? Com certeza. Apresenta, fala oi pra Meu nome galera. É Leila, fiquei 3 meses em Malta, no mês de outubro até dezembro de 2018. Foi uma experiência ótima, adorei. Queria voltar de novo, não queria sair de lá, não queria voltar embora pra casa, apesar de ter o meu filho, mas eu não queria. Eu queria levar ele pra lá, né? Você já estudava inglês aqui no Brasil? Com o que você trabalha? Qual que era a sua relação? Se você precisava do inglês do trabalho? Qual que foi o momento que você falou, realmente eu preciso aprimorar meu inglês? Conta aí um pouco da sua história e a sua relação com o inglês. Eu fiz inglês há muitos anos atrás e fiquei um bom tempo sem utilizar. Apesar de eu trabalhar num lugar onde falava inglês, uma vez uma paciente me corrigiu e nisso eu travei e não consegui mais conversar com ninguém. Então lá vai muito americano, porém depois desse momento com uma paciente eu acabei me travando e aí eu não queria mais falar com ninguém. E aí eu parei de vez de falar e aí eu fui estudar e eu estudei uma coisa totalmente diferente. Da enfermagem eu fui para a área de TI. E a área de TI, ela exige muito o inglês. Sim. Mesmo porque todos os programas, quando você está programando, é tudo em inglês. Tudo em inglês. Né? Então, acaba exigindo. Então, quando você está procurando emprego, a primeira coisa que ele pergunta, inglês. Eu falei, e agora? Parei muitos anos de fazer inglês, e agora como eu vou fazer? Nisso, o hospital, por causa dessa crise que estava tendo, me mandaram embora depois de 11 anos de trabalho. Aí eu vi como uma oportunidade na minha vida, porque se eu continuasse lá eu ia ficar acomodada, porque eu ganhava até razoavelmente bem. Isso aí, não pode se acomodar nunca, né? E aí eu comecei a fazer o curso de inglês, um intensivo. E o meu professor mesmo falou, Leila, para você aprender mesmo, você tem que ficar pelo menos de fazer intercâmbio, você tem que ficar mais de um mês. Falou assim, porque um mês só para você vai ser pouco. Ele me deu muita dica de como eu me agir lá na hora, o que eu tinha que falar, como eu deveria pedir as coisas. Então assim, em um mês de intensivo ele me ensinou muito. Ele contou todas as experiências que ele tinha lá. E nisso eu decidi, quando eu encontrei com... Eu coloquei no Brasileiros em Malta. No grupo no Facebook. No grupo do Facebook, falei assim que eu tinha vontade, porque assim, eu não conhecia Malta, mas eu conheci uma colega, uma esteticista, que ela fazendo drenagem minha, ela falando assim, eu falando pra ela que eu precisava fazer inglês, ela falou, faz um intercâmbio. Eu falei assim, eu até tenho vontade, mas agora no momento não é a hora, porque eu não tenho dinheiro pra isso, né? Ela falou, olha, eu fiz. Tem muita gente que não sabe, mas existe Malta, e Malta é lindo. Eu falei, Malta? Então assim, eu descobri Malta por causa dela, né? E aí quando eu decidi fazer o inglês, fazer o intercâmbio, e aí eu coloquei no grupo, aí a Lauren vem atrás de mim, né? Ela falou assim, olha, eu fiz, foi sensacional, não sei o quê, e ela me apresentou a Pam, me marcou já uma entrevista com a Pam. O que eu conversei com a Pam em poucos minutos, né? Porque a gente conversamos bastante. E aí na hora que a Pam, ela deu uma animada em mim tão grande que eu olhei e falei assim, eu vou fechar. Eu nem fui pensar. Ainda mais assim, essa é a primeira vez que eu ia ficar longe do meu filho tanto tempo, porque eu nunca fiquei tanto tempo longe dele. Meu filho já é grandão, ele mesmo falou assim, mãe, isso não é importante pra você? Eu falei, filho, é muito importante pra mim. Então vai fazer, mãe. Não se preocupa comigo que eu me viro aqui em casa. Eu falei, então tá bom. E foi ótimo, sabe? Tanto pra mim como pra ele. Ele teve uma experiência sozinho dentro de casa, apesar de eu morar no mesmo quintal com a minha mãe. Né? Então eu sabia que ele tava bem cuidado também. Eu, pela primeira vez, me libertar eu falo assim que às vezes a gente é muito... As pessoas que estão ao nosso redor querem muito saber sobre você o tempo todo mundo, às vezes a gente não se sente tão liberto. Sim. E lá eu me senti liberto. Lá eu pude ser eu mesma. Então quando eu cheguei lá, a minha sala tinha um monte de gente diferente e por incrível que pareça tinha bastante brasileiro, né? E eu lembro que muitos brasileiros resolveram mudar de sala porque tinham demais, né? Na época eu acho que tinha entrado quase uns 8 ou 10 brasileiros.
E aí eu acho que 4 ou 5 saíram e nisso ficaram os outros. Eu falei assim, eu falei, qualquer lugar que eu for daqui eu vou ter brasileiro. Eu falei assim, qualquer lugar do mundo, né? Eu falei assim, não vou sair dessa sala. Na minha turma em si, eu era bem assim, a gente fizemos um grupo de WhatsApp e eu falava assim, gente, vamos hoje pra praia, vamos nadar? Vamos, todo mundo topava e ia. Aí eu falava, gente, hoje... E aí toda vez que eu chegava na sala de aula, e hoje nós vamos pra onde? Assim, às vezes a gente ia estudar na praia, né? Então a gente levava os cadernos, livros, saía da escola, comia alguma coisa e já ficava na praia. E ali a gente ficava estudando, a gente nem nadava, às vezes a gente ficava só sentado ali nas pedras, nas rochas, e ficava estudando. O que é mais ruim do intercâmbio é que quando você fica muitos meses assim, que muita gente vem e vai embora, vem e vai embora, você vai ficando. Isso é um pouco triste, né? Então assim, no início eu chorava muito, eu olhava assim, fazia amizade, porque todo mundo que entrou comigo foram embora depois de um mês. E aí eu olhava assim e falei assim, nossa, eu vou ficar sozinha, mas você nunca fica sozinha, porque sempre chegam novos alunos, você faz novas amizades, e aí vem naquele ciclo de vida constante, né? Só que você pega carinho em cada um que vai, né? E o mais legal é que você, além de você aprender a cultura deles, que são diferentes, né? Que nem eu aprendi de japonês, de francês, russo, conheci colombiano. Você também ganha convite, né, para ir para casa, quando eles gostam de você. Sim. Então eu tive convite para ir Network mundial. Eu tive convite para ir para Praga, para Tóquio, para Rússia, então vários lugares, para Paris. Lugar para ela viajar não tá faltando, são anos, No né? Brasil também, né? Que os conhece brasileiro, né? Os brasileiros que eu conheci, eu não conheço Minas, me chamaram para ir para Minas, me chamaram para o Rio de Janeiro, que eu também não conhecia. Até esses dias meu colega falou, você não vai vir para eu falei, agora no momento não dá para mim. Ele falou, não, mas olha, em fevereiro eu tô indo embora para Portugal. Eu falei, não tem problema, então eu te visito lá em Portugal. Entrei num grupo, assim, por eu ter um mês ainda, eu achei que eu ia entrar no beginner, eu entrei no elementar, né? E aí no elementar, que nem a Naná, ela era também do elementar, então assim, às vezes ela também não sabia falar uma pronúncia, eu também não, a gente procurava no tradutor, ali a gente escutava o áudio, via como que era a fala, e a gente começava a falar, então teve muitas palavras que eu aprendi com ela, eu lembro que num passeio que nós estávamos, aí do nada ela falou assim, jellyfish. Falei, ué, que é isso? E ela olhava, jellyfish. Aí quando nós fomos ver, né, um monte de água viva enorme, que lá no Malta tem umas águas-vivas fora do normal. Sim, perigosas, hein? Cuidado. E aí ela me mostrou, quando eu vi, falei, meu Deus do céu, quanto... né? Então aí a gente acabava aprendendo uma palavra com o outro, então aí isso aumentava o nosso vocabulário. O listen também aumentava. Lá no DayZ a gente tinha um grupo, né, de brasileiros que a gente assistia Netflix lá na parte onde tinha o sofá. Então até a gente brincava assim que ali era a turma do brasileiro. Porque, assim, em outubro, uma renca de brasileiros que chegaram todo mundo junto ficava ali naquele lugar. Então ali no DayZ. Ali eles compravam queijo, vinho, não sei o que, e ficava aquelas conversas, o pessoal conversando, se interagindo. Aí quando foi em outubro e novembro, já foi um outro grupo, aí nesse outro grupo o pessoal já preferia assistir filmes, né? Então a gente assistia filmes com legenda em inglês, tudo, o áudio em inglês e legenda em inglês. Isso aumentou muito o meu listen, né? E eu gostei muito, porque eu aprendi muito com as meninas também, as meninas estavam num nível um pouquinho maior, bem maior do que eu. Então eu aprendi muito com elas, né? Então eu não penso você que é porque ser brasileira eles não vão te ajudar, pelo contrário, elas me ajudaram bastante, né? Agora que você voltou, qual é o parâmetro que você consegue ter, assim? Porque você teve uma experiência com o inglês que foi um pouco frustrante lá no seu trabalho, decidiu em seguir uma nova área, uma nova profissão, viu que o inglês era muito importante e estava decidida a começar aí uma vida com o inglês, né, no seu cotidiano, fez o intercâmbio, foi sua primeira viagem internacional. Depois de tudo isso, como que você conclui isso para você, para sua vida, essa experiência e a importância de fazer um intercâmbio, né? Porque o inglês aqui é de um jeito, no intercâmbio é de outro jeito. Como que realmente você conclui essa experiência para sua vida? O inglês no intercâmbio ele te ajuda você a se comunicar e comunicar cada vez melhor, né? Então você começa com muito de dificuldade e aí conforme você vai indo, você vai melhorando ao longo do tempo, né?
E quando você volta, lógico que você não fala 100%, né? Eu mesmo voltei lá não 100%, ainda mais porque eu tava num nível bem baixo. Porém, hoje em dia eu consigo conversar com qualquer pessoa em inglês e eu ouço muito bem, porque o intercâmbio ele te dá isso. Você não tem como chegar lá, mesmo que você esteja com um brasileiro, você vai comprar alguma coisa, você vai comprar em inglês. Você vai fazer alguma outra coisa, você vai fazer em inglês. Então, assim, você vai tratar com o pessoal dentro do próprio hotel, em inglês. Então, assim, você acaba usando, aquilo vai sendo obrigatório no seu dia a dia, né? E eu acho, assim, que se tiver a oportunidade de ir, vá, porque é muito bom. Não só para o inglês, mas até eu acho que abre a nossa cabeça para novos horizontes, né? Eu tive um problema muito atrás, né? Então, assim, lá eu consegui livrar esse meu problema, né? Problema emocional, né? Emocional. E lá eu consegui recuperar e eu vim de lá outra pessoa, né? Eu percebi muitas coisas, aprendi muito com meus colegas também. E aí eu vejo hoje em dia as coisas com uma visão mais diferente e mais nítida, né? E como que você agora vai continuar a sua vida no inglês? Vai fazer curso? Planeja fazer um outro intercâmbio quando puder? Como que você pensa em continuar os seus estudos? Então, eu tô continuando aqui no Brasil, né? Tô terminando meus intensivos, porque eu tinha já pagado já um monte de intensivo, né? E eu quero voltar pra Malta. Eu quero voltar pra Malta. E Malta, pra falar a verdade, eu não queria vir embora de jeito nenhum, gente. Eu queria ficar lá, por mim eu morava lá, levava meu filho pra morar lá, né? Se eu tivesse arrumado um emprego lá, eu ficava lá direto, não voltava. Mas quem sabe, né? Vai que você arruma um emprego, vamos tentar voltar, né? Bom, eu acho que a gente já deu pra entender muita coisa. Você passou bastante coisa legal, assim, pra gente, como é essa experiência. E eu queria te agradecer por ter topado, vir conversar aqui com a gente. Acho que a gente escutar as experiências dos nossos intercambistas é muito bom pra gente, é muito bom pra quem assiste, pra quem quer fazer intercâmbio em Malta. E pra você que tá assistindo, se você quiser saber mais, se você quiser fazer intercâmbio em Malta, tem um link aqui embaixo, é só clicar. Se quiser ver mais vídeos sobre Maltas ou outros depoimentos dos nossos intercambistas, eu deixei aqui no card, é só ir lá e assistir. Curte, compartilha, se inscreva no canal, porque toda semana a gente coloca vídeo novo aqui para ajudar você. E muito obrigado, espero que você volte para Malta, se for para morar, para trabalhar, para estudar, enfim, ou para Malta ou para outros destinos, que você faça aí muitas viagens ainda. Ai, obrigado por tudo, né? E, gente, vá para Malta.